Durante a Segunda Guerra Mundial, o exército dos Estados Unidos lutou bravamente em teatros de operações em todo o mundo. Pela bravura ao vencer as potências do eixo, soldados americanos ganharam pelo menos 1 milhão de corações púrpura. Uma unidade, porém, destacou-se como a mais condecorada na Segunda Guerra Mundial. Foi o Regimento de Infantaria 442, com mais de 15 mil prêmios e condecorações. O curioso sobre essa unidade é que ela era composta inteiramente por voluntários americanos de origem japonesa. A maioria dos nipo-americanos que serviram no exército dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial eram Nisei, a segunda geração. Eram filhos de imigrantes japoneses vivendo nos Estados Unidos. A maioria morava na costa oeste dos Estados Unidos e Ilhas Havaianas. Após o ataque japonês a Pearl Harbor em 1941, os Niseis da costa oeste dos Estados Unidos e suas famílias foram forçados à internação pela Ordem Executiva 9066. Com essa ordem, americanos descendentes de inimigos estrangeiros podiam ser vigiados, detidos e realocados por decisão militar. Quase 120 mil americanos de origem japonesa foram enviados a 10 centros de realocação, pois o governo os considerou potenciais inimigos por medo de sabotagem e espionagem. A situação era completamente diferente no Havaí, onde não houve internamento de nipo-americanos, exceto de líderes importantes. Isso ocorreu porque os nipo-americanos eram mais de 1/3 da população do arquipélago. A lei marcial foi imposta nas Ilhas Havaianas, e os quibais sofreram um tratamento especialmente severo. Eram cidadãos nipo-americanos nascidos nos Estados Unidos que foram ao Japão estudar ou por outros motivos, e depois voltaram a viver no Havaí. Os nipo-americanos no Havaí foram autorizados a permanecer em serviço na Guarda Nacional do Havaí. No entanto, os membros da Guarda Nacional do Havaí foram temporariamente desarmados e os estudantes e cadetes do ROTC local foram dispensados do serviço. Esses ex-estudantes e cadetes criaram o grupo VVV, Varsity Victory Volunteers, que forneceu mão de obra para a construção em massa de bases militares dos Estados Unidos no Pacífico. Esses homens formaram o Batalhão Provisório do Havaí. O Batalhão Provisório do Havaí foi formado também por nipo-americanos da Guarda Nacional local. Essa unidade foi precursora do famoso Anpucapuca, o 100º Batalhão de Infantaria. Em 1943, apesar da oposição, o governo convocou nipo-americanos para o serviço militar e criou uma equipe especial. Ao decidir isso, o governo buscava mostrar que todos tinham direitos e deveres iguais e que os nipo-americanos eram tão leais quanto os demais. A inclusão de nipo-americanos no serviço militar serviu como contrapropaganda contra as alegações do Império Japonês de que os Estados Unidos travavam uma guerra racial no Extremo Oriente. O plano era maior engajamento de voluntários do continente, mas a política de internamento reduziu o entusiasmo patriótico. Assim, havia bem mais voluntários em potencial no Havaí. O plano inicial de recrutar 3.000 voluntários do continente e 1.500 do Havaí acabou resultando em 10.000 voluntários do Havaí e 1.180 E2 do continente. Segundo o plano do governo, esses homens lutariam só no teatro de guerra europeu. Parecia que a lealdade dos soldados Nisei não era tão indiscutível quanto o governo afirmava. A Ordem de 22 de janeiro de 1943 para o Regimento de Combate 442 exigia que todos os soldados fossem cidadãos americanos de ascendência japonesa, nascidos nos Estados Unidos. Já os oficiais de campo deveriam ser cidadãos americanos brancos. Outros oficiais também podiam ter origem japonesa. O Grupo de Combate Regimental 442 foi ativado em Camp Shelby, Mississippi, em 1º de fevereiro de 1943. O primeiro comandante do grupo foi o Tenente-Coronel Charles W. Pence. O 442 treinou em Camp Shelby, mesmo local onde o 100º Batalhão de Infantaria esteve destacado. As duas unidades ficaram juntas até agosto de 1943, quando o 100º foi para a Itália. O 442 treinou até o fim do ano. Depois, as unidades do grupo participaram de manobras de campo e tiveram um ótimo desempenho. Nesse período, o 442 enviava substitutos do seu primeiro batalhão para o 100º. Quando o 442 foi sair da Europa, o primeiro batalhão estava quase esgotado. Em 22 de abril, o Grupo de Combate Regimental 442 saiu do Camp Shelby rumo ao porto de Hampton Roads. A força do grupo foi reduzida pelo esgotado 1º Batalhão, cujo pessoal permaneceu no Camp Shelby para treinar substitutos. O 442 desembarcou em Nápoles em 28 de maio de 1944.
foram incorporados à 34ª Divisão e o 100º, o One Puka Puka, ficou sob seu comando para substituir o 1º Batalhão ausente. Em 10 de agosto de 1944, o 100º foi incorporado como batalhão ao Grupo de Combate Regimental 442. Eles substituiriam o 1º Batalhão ausente, mas mantiveram sua designação pelo histórico de combate e respeito conquistado. Quando o 442 chegou, o 100º já havia construído uma reputação respeitável. Após chegarem à Itália em setembro de 1943, já tinham participado de várias batalhas. Seu combate mais famoso foi na Batalha de Monte Cassino, quando receberam o apelido Batalhão Coração Púrpura. A coragem deles em Monte Cassino teve um preço alto. De 1.300 homens, o 100º ficou com só 521 soldados após Monte Cassino. Por sua bravura em Monte Cassino, a unidade recebeu a citação de Unidade Distinta, depois chamada de Citação Presidencial de Unidade. O 442 e o 100º lutaram pela primeira vez em 26 de junho de 1944, em Belvedere, Itália. Em seu primeiro combate, os soldados do 442 mostraram que seriam uma força poderosa a ser enfrentada. Em ataque conjunto, o 100º, 2º e 3º batalhões atacaram a cidade fortemente defendida, superando a resistência alemã e destruindo o batalhão local. Depois a unidade seguiu avançando pela costa oeste da Península Italiana até Livorno. Nas colinas acima da cidade, os alemães fizeram sua última resistência e defenderam o local. O Regimento de Infantaria 442 atuou junto ao Batalhão de Artilharia de Campanha 552, enquanto a Companhia de Engenharia 232 mantinha as estradas de suprimento acessíveis. Por 3 dias os alemães resistiram, mas acabaram perdendo a batalha. Com a libertação de Livorno, os aliados obtiveram um porto estratégico para futuras operações na Itália. Após Livorno, o grupo de combate 442 foi para a retaguarda para um merecido descanso. A missão deles na Itália acabou em setembro de 1944, após assegurarem o rio Arno no avanço contra a linha gótica. No fim de setembro, o grupo de combate foi transferido para Nápoles, e em 26 de setembro embarcou em transportes da Guarda Costeira rumo à França. Na Itália, o 442 provou merecer ser chamado às armas, mas foi na França que mostrou seu verdadeiro valor. Toda a equipe desembarcou perto de Marsella e seguiu para a linha de frente do 7º Exército perto de Epinal. Após atuar na Batalha por Bruyères, o 442 foi substituído e seguiu para Belmont para um breve descanso. Em 27 de outubro, toda a equipe de combate foi enviada à linha de frente para ajudar o 1º Batalhão do Regimento de Infantaria 141, 36ª Divisão do Texas. O 1º Batalhão estava atacando posições inimigas ao longo da crista densamente arborizada, apenas para se ver isolado. Na Segunda Guerra Mundial, essa unidade ficou conhecida como o Batalhão Perdido do Texas. O 442 avançou no mesmo dia para a crista e atacou o inimigo fortificado. O progresso foi lento, pois o terreno estreito e a floresta densa dificultavam a movimentação. Além disso, eles tiveram que repelir o contra-ataque alemão, apoiado por um tanque Mark IV e um carro blindado. No dia seguinte, os alemães continuaram com forte resistência. A artilharia e os morteiros deles lançavam projéteis constantemente de cima. Com projéteis explodindo nas copas das árvores, 442 ficava exposto e sem proteção. Só à noite os soldados do 442 descansavam do fogo inimigo, mas a chuva e o frio os mantinham acordados. Em 29 de outubro, o 442 manteve o ataque ao inimigo, com um pelotão de tanques chegando como apoio. No entanto, toda a aproximação era repelida pelos alemães. Quando vencer o inimigo parecia impossível, veio a notícia de que o batalhão perdido estava em situação desesperadora. Se eles fossem ser salvos, alguém teria que fazer isso imediatamente. Nesse momento, os soldados Nisei do 442 decidiram seguir seu lema: ir para o tudo ou nada, apostando tudo em uma única jogada de dados. As companhias Pikusuke do 3º Batalhão fixaram suas baionetas e avançaram contra as posições inimigas impenetráveis, gritando "Banzai!". Surpreendidos por esse movimento ousado, os alemães começaram a fugir de suas posições. 2 companhias Nisei concluíram em 2 horas um trabalho previsto para 2 dias. Após o ataque, o 2º Batalhão manobrou e atingiu os alemães pelo flanco esquerdo. O 30º, o 3º e o 100º continuaram seu avanço e à tarde conseguiram estabelecer uma ligação com o batalhão perdido. Mesmo com os texanos salvos, a batalha pela crista continuou.
Quando o 442 foi substituído em 8 de novembro, estava gravemente debilitado. A companhia tinha agora só 35 homens em média. A campanha francesa seguiu até março de 1945, quando o 442 manteve posições nos Alpes Marítimos. Era uma região tranquila na fronteira franco-italiana, próxima ao mar Mediterrâneo. Houve combates, mas nada comparado ao que o 442 já enfrentou antes. Em 16 de março, tropas francesas substituíram o 442, que seguiu para Marsella para embarcar de volta à Itália. O batalhão de artilharia de campanha 552 foi destacado e enviado de volta para apoiar outras unidades, como o 7º Exército. Eles viriam a ser uma das unidades que libertaram o campo de Dachau. Endurecido pela batalha, o grupo de combate regimental 442 chegou à Itália no início de abril e avançou para o interior. Eles retornaram a Pisa, libertada por eles 8 meses antes. A tarefa deles era atacar o flanco direito da defesa alemã no Vale do Rio Pó, para facilitar a ofensiva iminente do 5º Exército. Eles lutariam com a 92ª Divisão de Infantaria, única unidade de combate afro-americana segregada do Exército dos Estados Unidos na Europa. Havia ainda tropas coloniais britânicas, francesas e a Força Expedicionária Brasileira, que incluía soldados japoneses. Os soldados do 442 contribuíram de forma marcante para libertar os Apeninos tosco-amelianos, entre La Spezia e Gênova. O inimigo alemão ainda resistia ferozmente, mas estava claro que sua derrota final era apenas uma questão de dias. A cidade italiana de Gênova caiu em 28 de abril, abrindo caminho aos aliados para Turim e Milão. Em 2 de maio, as últimas tropas alemãs na Itália se renderam, encerrando a guerra para o 442. Ao falar do grupo de combate regimental 442, seus registros também incluem as operações do 100º Batalhão antes de ser incorporado ao 442. Durante os 20 meses de setembro de 1943 até maio de 1945, cerca de 18 mil soldados serviram na unidade. Eles receberam mais de 15 mil prêmios e condecorações, incluindo 21 medalhas de honra, 29 cruzes de serviço distinto, uma medalha de serviço distinto, 588 medalhas Estrela de Prata, 22 medalhas Legião do Mérito, 15 medalhas de soldado, 5.200 medalhas Estrela de Bronze, 9.486 corações púrpura, 36 medalhas de comenda do Exército, 87 comendas de divisão, 7 citações presidenciais de unidade, 2 comendas de unidade de serviço meritório e uma medalha de ouro do Congresso, concedida em 2 de novembro de 2011. Isso fez da unidade de combate regimental 442 a mais, condecorada de todas as unidades do Exército dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Daniel Inouye, o soldado que lutou sozinho contra os alemães, literalmente. Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, o jovem Daniel Ken Inouye, de 17 anos, já estava lá desde o início. Morando em Honolulu, ele se preparava para ir à igreja quando ouviu no rádio relatos do ataque japonês a Pearl Harbor. Sem hesitar, ele correu para um posto de socorro da Cruz Vermelha e começou a ajudar da maneira que podia. Por 5 dias e noites, ele limpou feridas, as enfaixou, deu comida, roupas e conforto aos feridos. No ensino médio, ele foi voluntário da Cruz Vermelha e queria ser cirurgião. Mesmo assim, ao se formar no ensino médio em 1942 e tentar se alistar, Inouye foi recusado por sua origem. Nesse período, os nipo-americanos eram vistos como risco à segurança, e durante a guerra, mais de 120 mil foram enviados para campos de internamento. Inouye e sua família foram poupados desse destino, já que a população japonesa do Havaí era tão grande que tal ação teria sido inviável. Inouye preferiu cursar pré-medicina na Universidade do Havaí, ao invés de se alistar. Em 1943, o governo dos Estados Unidos permitiu que descendentes de japoneses servissem em unidades segregadas, revendo a proibição anterior. Inouye agarrou a oportunidade e logo foi incorporado ao Regimento de Combate 442. Após um ano de treino, Inouye e o 442 foram enviados à Itália. Eles enfrentaram seu primeiro combate na Batalha de Belvedere em 26 de junho de 1944, tendo um bom desempenho sob fogo inimigo, e Inouye foi promovido a sargento. Em setembro foram transferidos para a França, onde o 442 resgatou uma unidade da Guarda Nacional do Texas presa atrás das linhas inimigas. O 442 sofreu pesadas baixas no resgate, com algumas companhias reunindo só uma dúzia de homens ao fim.
A companhia de Inouye estava razoavelmente bem, com 42 homens aptos dos 150 iniciais. Durante o combate, Inouye lutou bravamente e foi baleado no peito, mas a bala foi desacelerada pelas moedas de prata da sorte que ele mantinha no bolso. Ele demonstrou tanta liderança que foi promovido em combate a segundo-tenente Daniel K. Inouye. Ele também receberia uma estrela de bronze. Em 1945, o 442 foi novamente enviado à Itália para atacar a linha gótica, defesas do eixo no norte do país. Em 21 de abril de 1945, Inouye e seu pelotão atacaram posições alemãs perto de Santorenzo. Enquanto Inouye e seus homens avançavam, os alemães dispararam com 3 metralhadoras MG-42 entrincheiradas e outras armas leves. Apesar da intensa troca de tiros, os homens capturaram uma posição de morteiro e artilharia. Agora, a apenas 36 metros de distância, o fogo alemão se intensificou. Sem desanimar, Inouye e os outros seguiram o ataque. Inouye liderou o ataque e, mesmo baleado no torso, aproximou-se a menos de 5 metros do primeiro ninho de metralhadora e o destruiu com granadas. Em seguida, ele avançou sobre o segundo ninho de metralhadora e também o destruiu com mais granadas e rajadas de sua submetralhadora Thompson. Ele então se aproximou do último ninho de metralhadora e estava a menos de 10 metros da posição, quando pegou outra granada e puxou o pino. Quando ele estava prestes a lançar, um soldado alemão com uma granada acoplada ao rifle mirou e atirou. O projétil atingiu Inouye no cotovelo e explodiu, quase decepando seu braço, que ficou preso só por um pedaço de pele. Era o mesmo braço prestes a lançar a granada já armada. O próprio Inouye descreveu o que aconteceu, dizendo, abre aspas, e mesmo quando preparei meu braço para lançar, ele atirou e a granada de fuzil dele atingiu meu cotovelo direito e explodiu. Vi meu braço pendurado com a granada ainda presa a um punho que de repente já não era mais meu. Fecha aspas. Ao verem o líder ferido, os homens correram para ajudar, mas Inouye, temendo por eles, mandou que se afastassem antes da granada cair. Tratando o fato de seu braço estar praticamente arrancado como mais um incômodo do que uma lesão devastadora, ele então tentou tirar a granada de seus dedos e, segurando o explosivo com a mão esquerda, Inouye a lançou contra a última posição alemã antes que o alemão pudesse recarregar. Manejando sua Thompson o melhor que pôde, ele então abriu fogo. Avançando literalmente só com uma mão, ele continuou o ataque à linha alemã e seguiu atirando. Seu avanço só foi interrompido quando uma bala atingiu sua perna, derrubando-o no chão. Ele caiu e, devido ao choque e à perda de sangue pelos vários ferimentos, desmaiou. Ele acordou minutos depois, cercado por seus homens preocupados. Sua primeira ação ao vê-los foi ordenar que voltassem para a luta, gritando: "Ninguém cancelou a guerra?" Ele liderou seus homens da melhor forma e, ao final, mataram 25 alemães, capturaram 8 e destruíram várias posições. Depois, ele posicionou seus homens defensivamente para possível contra-ataque alemão. Com a situação tão segura quanto possível, ele finalmente concordou em ser evacuado para receber atendimento médico, chegando a um hospital de campanha cerca de 9 horas após ter sido ferido inicialmente. Ele passou por várias cirurgias, incluindo a amputação do braço direito, que foi feita sem anestesia, já que ele já havia recebido várias doses de morfina e temia-se que qualquer dose adicional fizesse sua pressão arterial cair a níveis letais. Ele também precisaria de 17 transfusões de sangue e os médicos duvidavam que ele sobreviveria. Sobreviver? Ele sobreviveu, e Daniel Inouye foi promovido a capitão e recebeu a Cruz de Serviço Distinto. Ele passou 2 anos em hospitais do exército e foi dispensado com honra das Forças Armadas em 1947. Com seus objetivos de ser cirurgião destruídos, Inouye mudou seu foco acadêmico. Com a lei do reajuste dos militares, ele se formou em governo e economia na Universidade do Havaí e em direito na Faculdade de Direito George Washington. Ele também se envolveu na política, tornando-se vice-promotor público da cidade de Honolulu, foi eleito para a Câmara dos Deputados do território do Havaí e mais tarde se tornaria senador territorial. Após o Havaí se tornar um estado em 1959, ele foi eleito deputado na Câmara dos Deputados. Em 1962, foi eleito um dos 2 senadores do estado, cargo que manteve até sua morte em 2012. Inouye teria uma carreira distinta, servindo no Comitê de Watergate e presidindo o Comitê do Senado que investigou o caso Irã-Contras.
Ele foi presidente pro tempório do Senado de 2010 a 2012 e, ao final da carreira, era o segundo senador mais longevo da história americana. Em 2000, após uma revisão pelas Forças Armadas, a Cruz de Serviço Distinto de Daniel Inouye foi elevada à Medalha de Honra do Congresso, que lhe foi entregue pelo presidente Bill Clinton. Daniel K. Inouye receberia a Medalha de Honra do Congresso, uma estrela de bronze, 2 corações púrpura, a Medalha de Campanha Europeia, Africana, Oriente Médio, a Medalha da Vitória da Segunda Guerra Mundial e inúmeras condecorações de nações estrangeiras. Morreu em 2012, aos 88 anos. Ele receberia postumamente a Medalha Presidencial da Liberdade, maior honraria civil por sua longa carreira e vida de serviço à nação. O legado de Inouye segue vivo, dando nome ao principal aeroporto de Honolulu, a um destroyer da classe Arleigh Burke e a várias instalações militares e civis que homenageiam um dos maiores nomes da história militar e política dos Estados Unidos. Um homem cujas façanhas envergonham qualquer herói de cinema.